Eu não vou mentir pra vocês, eu não tava com plano nenhum de ler um livro assim. Mas eu acabei caindo numa bomba. Olá pessoas, Mercúrio na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Bom pessoas, hoje eu trago pra vocês mais uma análise de livro, no caso, né? E infelizmente esse livro eu não tenho ele aqui em mãos ainda. Pelo menos ainda, vamos pensar que ainda, no caso, né? Porque tá pra chegar. Tomara que a aduaneira não me tome, mas vamos lá. É assim que acaba. Pois é, gente, esse livro aqui virou uma febrezinha, digamos que alguma febre aí do TikTok, no caso, né? E vocês me pediram muito pra ler ele. Tem continuação dele e eu já estou preparado pra ler ela também, mas vamos começar, né? Bom, demorei até que bastante pra ler esse livro, ok? Não vou mentir pra vocês, li ele no meu Kindle e como posso dizer assim pra vocês, demorei porque, não porque a história é ruim, mas porque eu tinha alguns planos também e porque pra me ler eu precisava me concentrar, né? Vale salientar que eu simplesmente não peguei nenhum spoiler. Pois é, não peguei nenhum spoiler, só entrei nesse livro sabendo que ele era um livro de romance. De romance com alguma coisa estranha ali, né? Mas bora lá. Bom, a gente começa o livro com a Lily aqui, né? Já começamos com o livro com uma coisa lá embaixo, meio que, como posso dizer assim, né? Quase que um suicídio, onde a Lily tá sentada numa beirada ali de um prédio, no caso, né? Olhando pra baixo. E aí aparece um cara pra conversar com ela, que pelo menos o livro é dito como um cara bonito, né? Um cara gente boa, que é o Ryan. E ali, quando a gente percebe que tem Lily e tem o Ryan no mesmo lugar, a gente já percebe, é esse casal aqui que vai ser eles, né? Vão ser eles. E aí a gente tem esse desenvolvimento ali, a primeira vez que um vê o outro, a gente aqui vai acompanhar a Lily, mas a gente também conhece o Ryan. E aí eles têm uma conversa, primeira vez que eles se viram, no caso, né? Uma conversa até que estranha. Aí a Lily fala com esse Ryan, que é um cara que ela acabou de conhecer, que ela acabou de enterrar o pai dela. O pai dela morreu. E aí é contado mais uma história pra gente, no caso, né? Sobre um pouco mais da infância dela. E aí voltamos pros dias atuais, onde ela tá conversando com o Ryan. O Ryan, ele... de primeira vez assim, ele parece ser um super cavalheiro, mas a conversa deles termina em cama. Pois é, ele chama ela pra ir pra cama com ele e pelo menos a Lily é uma pessoa que sabe bastante e não aceita. Esse início conturbado aí de começamos uma pessoa chamando outra pra cama, ela tendo que enterrar o pai dela, a gente realmente começa a história. Sendo contado ali que o pai dela acabou de morrer, a mãe dela vai se mudar pra longe e ela terminou a faculdade de marketing dela, mas com a herança que ela vai receber do pai dela, que era um prefeito, no caso, né? Ela vai abrir uma floricultura. E pronto, gente. Em Boston, ela decide abrir uma floricultura. Ao mesmo tempo que ela abre essa floricultura e o pai dela morreu, no caso, né? Ela pega os diários dela antigo, no caso, né? E ela decide reler os diários dela. Enquanto ela lê os diários dela, ela ainda vai mexendo na floricultura ali, né? Que ainda não está aberta. E aí, ela vai lendo sobre o primeiro amor da adolescência dela, no caso, né? Que é o nosso querido jovem Atlas. E aí, é contado ali que ela tinha entre seus 14, 15 e 16 anos, e tinha o garoto Atlas que morava do lado da casa dela, que tinha 18 lá para os 19 anos. Disse pra história ser muito bem contada aqui, gente, porque é bem doideira a gente contar o passado e o futuro ao mesmo tempo e isso se pá no mesmo capítulo. O diário dela é contado como se ela estivesse escrevendo cartas pra Ellen DeGeneres. Pois é, Ellen DeGeneres é um programa gringo, no caso, né, meio que um talk show, meio que um late night que acontece aqui no Brasil, né? Mas aí é contada essa história dela aí pra esse programa, no caso, né, ela vai escrevendo cartas pra Ellen e ela coloca assim, querida Ellen. E aí também muda a gravatura, o jeito que tá escrito, e aí a gente entende que a gente tá no diário dela. E aí a gente tem meio que 3 pontos de vista ali, no caso, né? A autora contando que ela está vendo por cima, a Lily sendo ela, no caso, né, contando a história dela, e a gente também tem a Lily pequena, no caso, né, que é a Lily com seus 14, 15 anos, escrevendo no diário sobre tudo que ela passa na vida dela enquanto ela é adolescente. Bom, eu vou enfatizar aqui, no caso, né, no olhar da autora e da Lily, que enquanto é contada essa história dela pequena, a Lily vai lá, consegue abrir a floricultura dela, o que é muito top, né, e ela também acaba contratando uma moça, no caso, né, uma moça que aparece da noite pro dia na vida dela, que no caso é a Alissa. E aí, com isso, né, uma nova funcionária aqui, que, pô, essa funcionária, ela é bem engraçada, no caso, né, porque ela não precisa trabalhar, ela é casada com um cara rico, mas ela não consegue ter filho, por isso que ela está procurando um trabalho. E vai contando essa história, a Lily adiantando, como posso dizer, a floricultura dela, né, ela se aproximando dessa funcionária e as duas se tornando super amigas, o que é bem maneiro, e também a história dela de quando ela era mais jovem. Agora eu vou focar quando ela era mais jovem, no caso, né. A Lily lá pros seus 14 e 15 anos, infelizmente,
recentemente, dentro da casa dela, havia violência doméstica. Pois é, o pai dela, que era um prefeito da cidade, ele batia muito na mãe dela. E batia mesmo. E a mãe dela não separava porque ela era submissa e também por causa da Lily ali, né? E a Lily cresceu dentro desse, como posso dizer assim, né? Dessa casa tóxica, desse ambiente tóxico, onde ela via o pai dela batendo na mãe dela. Mas ela meio que tinha um furo ali, né? Alguém que ajudava ela. E esse alguém é o meu querido jovem Atlas, que eu já falei aí, né? Que era um garoto que tinha ali entre seus 17 e 18 anos, que estudava na mesma escola que ela e morava numa casa ao lado. Pelo menos era o que ela achava, que ele morava na casa ao lado. Mas na verdade, ele já estava em situação de rua, em situação de abandono. Pois afinal, a mãe dele largou ele. Pois é, a mãe dele largou ele pra ficar com o marido dela e tal. E o Atlas estava ali, no caso, né? Vivendo numa casa abandonada, no caso, do lado da casa da Lily. E aí os dois acabam se, como posso dizer assim, né? Se juntando, porque afinal ela vive num ambiente tóxico, onde ela não consegue ter nenhuma conexão, tanto com a mãe quanto com o pai dela. E ele ali não tem ninguém, nem a mãe, nem o pai. E aí o que rola? Ela acaba ajudando ele. Porque lá, né, a gente tá falando de outros lugares, no caso, né, Estados Unidos, lá é muito frio, é uma casa sem aquecedor, as pessoas podem morrer e tal. Não é aqui como o Brasil, que até que morar na rua é aceitável, digamos assim que é aceitável. E aí, ele passa por bons bocados, no caso, né, mas como ele tem a Lily ali do lado dele, e como eu disse, ela também passa por momentos ruins na vida dela, como ela tem o Atlas do lado dela, eles acabam se juntando e se tornando meio que um só personagem, né, gente? Porque é o amor, né, gente? Em meio a tantas dificuldades e necessidades que ambos os lados passam, no caso, né, os dois acabam se juntando por causa da escola onde eles estudam juntos também, no caso, né? E eles meio que viram um casal ali na adolescência. Então, quer dizer, eles estão praticamente passando todos os dias juntos, enquanto a mãe dela vai trabalhar e o Atlas também não faz nada da vida, né? Pois afinal, ele mora na rua, eles acabam passando dias, tempos, praticamente quase um ano juntos ali, com ela ajudando ele, dando comida, dando água, essas coisas assim, e ele sendo apenas aquele amigo que ela precisava, alguém que pudesse ver aquela situação que ela sofre e poder falar, vem cá, me dá um abraço que você tá precisando de uma ajuda. Com isso dito, a amizade se torna amor, né? E ele se torna o amor da adolescência dela, no caso, né? Voltando, saindo agora da Lily criança e voltamos pra Lily adulta, chegamos no dia da inauguração da cafeteria, da floricultura dela. E bem nesse dia da inauguração, ela descobre que a funcionária dela ali, né? Que é a Alissa, que já praticamente deixou de ser funcionária dela pra se tornar amiga particular, é irmã daquele cara lá que eu tinha dito no início, do Ryan, no caso, né? Passou meses, como ela não aceitou ir pra cama com ele, ela também nem deu um número nem nada pra ele, no caso, né? Eles acabaram se afastando. Mas com a funcionária dela sendo irmã desse cara, passam certos meses, né? E ela acaba descobrindo isso e eles acabam se aproximando, ela e o Ryan. E aí que a gente começa a viver essa história de amor realmente, né? Ainda é contada a história do Atlas e dela enquanto ela era adolescente, mas também é contada agora a visão dela se apaixonando, se reapaixonando por alguém, no caso, né, que é o Ryan. Na primeira vez que eles se encontraram não foi um encontro muito bom, mas pelo menos, né, como posso dizer assim, né, agora ela tem alguém, ela tá pronta para um relacionamento e tá o Ryan ali. Apesar dela estar pronta para esse relacionamento, o Ryan, esse cara, ele não quer se envolver com ela, ele não, como posso dizer assim, né, ele dorme com várias garotas, no caso, né, mas ele não deixa passar de 1, 2 ou 3 noites, pois ele não quer se apegar com ninguém. Ele é cirurgião e ele não pensa em ter uma família, ele quer terminar seus estudos ali, estudos não, né, fazendo, como é que é o nome? Residência, né, pra ser um cirurgião top, mas pra ele a família só vai estragar tudo. Vocês sabem, né, gente, nem todo homem, nem toda mulher consegue viver sem um amor, né, e com a Lily e ele ali vivendo praticamente juntos a todo tempo, pois como eu disse, a amiga dela é irmã dele, no caso, né, e trabalha pra Lily também, quer dizer, a vida deles estão todas juntas ali, o que se torna até que uma forma fofinha, deles sempre acabarem se vendo. E aí eles acabam dormindo mais do que 3, 4, 5 vezes e de repente eles decidem assumir um relacionamento. O que é bem legal, porque afinal eu tava esperando um romance, até que enfim a gente tá tendo um romance, além do que aquele romance adolescente que tava rolando lá dela com o Atlas, né? E aí
no meio desse romance, gente, vem a bomba. Pois é, a bomba chega pra gente. Porque parecia que estava tudo dando certo. Mas sabe quando você sabe que tá tudo dando certo, mas ainda falta o quê? 300 páginas pro livro acabar? E é isso que acontece, porque esse relacionamento que parecia ser incrível, na verdade é um relacionamento tóxico. Com a Lily, infelizmente, passando pela mesma situação que a mãe dela passava. Pois é, gente, ela acaba sofrendo agressão do maldito do Ryan. A gente entende que do meio pro final do livro é costurado essa parte aí dela sofrendo agressões gigantescas dele, mas mesmo assim, depois da primeira agressão que ela sofreu, é o amor, né, gente? Eu ainda não consigo entender isso, mas mesmo depois dela ter sofrido essa agressão, ela decidiu se casar com ele lá em Las Vegas, no caso, né? Ambos já conhecem sua família ali, no caso, pela parte da Lily, só a mãe da Lily, né? Já o Ryan tem grande família, no caso, né? E o Ryan também é bom do dinheiro. Eles acabam se casando em Las Vegas, pretendem ter uma vida maravilhosa, mas aí ele continua batendo nela, gente. Ele acaba batendo nela às vezes por momentos fúteis, idiotas, mas também ele acaba, não que há motivo no caso, né? Mas ele acaba ficando super bolado com ela quando um personagem antigo da vida dela reaparece, que no caso esse personagem que reaparece é o Atlas. Pois é, o amor da adolescência dela volta no meio da história. Atlas, que já havia salvado ela antes de um relacionamento tóxico não, né? De uma família tóxica, porque o pai dela batia na mãe dela. Agora praticamente tá fazendo esse mesmo papel de novo, tentando salvar ela de um relacionamento tóxico, do casamento dela que é tóxico. Até que chega uma vez que o Ryan acaba descobrindo que ela amava demais esse Atlas, no caso, né? Porque o Ryan e o Atlas tem até que o encontro deles ali e ambos tretam, ambos caem na mão, no caso, né? Mas aí a Lily, gente, quando ela era mais jovem, no caso, né? Ali pros 21 anos, ela fez uma tatuagem aqui perto do pescoço dela, um coração. Tipo, pro Ryan era tranquilo, o que tem esse coração aqui, tudo bem. Mas depois que ele acaba descobrindo onde é que tá os diários dela, ele lê e descobre que o Atlas não era apenas uma pessoa aleatória. O Atlas tem uma tatuagem, no caso, né? Ela fez uma tatuagem pro Atlas no pescoço dela. E aí o Ryan descobre isso, ele bate muito na Lily e com isso ela acaba tendo que ir pro médico, no caso, né? Ela pede ajuda, quem acaba ajudando ela é o Atlas e ela vai pro médico. E assim que ela vai pro médico, chegando lá, o médico fala: tá, tudo bem, ela passa uns dias internadas, mas depois ela melhora. E aí a gente já liga aquele sininho, né? Tá tudo bem com ela, tá tudo bem com ela, mas não tá tudo bem apenas com ela, tá tudo bem com o bebê também. Pois é, gente, ela acabou engravidando do Ryan. Pois é, ela tá casada com o cara que bate nela, ela mora com esse cara e fora que ela engravidou dele também. A história foca nisso daí, dela tendo que escolher continuar com Atlas e tal, ela tentando se separar do Ryan, né, até a filha dela nascer, no caso, né, que é a Amy, e aí o livro acaba ali pra dar início a outro livro. Bom, se tem uma coisa que essa autora faz muito bem, é capas estranhas. Pois é, capas estranhas. Por que capas estranhas? Porque a gente vê a capa assim de primeira e não entende por que são essas flores quebradas aqui, tem vidro quebrado, é assim que acaba. Pelo menos eu acho a capa do livro, digamos que feia, né? Porque não dá pra entender nada, mas depois que você lê bem a história, você acaba entendendo. Não é um livro fácil de se ler, ok? Não que eu esteja falando assim, é um livro muito longo. Não é um livro muito longo, se eu não me engano tem o quê? Não chega nem a 400 páginas. Mas é um livro pesado, porque a gente vive no meio de de relações tóxicas, no caso, né? De intensas agressões, e que eu, João Vitor, eu acabo me emocionando demais, acabo me envolvendo demais com os personagens. E quando eu vi que, tipo, aquilo ali não tava me fazendo tão bem, eu parei de ler o livro. Pois é, eu demorei 2 semanas pra ler ele, e eu espero demorar menos pra ler o segundo, no caso, né? Porque afinal eu tô bem animado pro segundo, porque dizem que o segundo é uma colher de chá pra gente, mas vamos ver, né, cara? Pelo menos o primeiro livro, 2 semanas pra ler, eu acho que se você não é tão ligado a isso, né? Porque não sei se você já viu ou já viveu alguma coisa de relacionamento tóxico, mas quando você já viveu ou já viu isso, você acaba se colocando muito no lugar da pessoa. Pelo menos eu já, infelizmente, na nossa vida a gente acaba vendo fatalidades aí, né? E é difícil demais, no caso, né? É difícil demais, me falta até palavras assim dizer, né? É difícil demais a gente ver pessoas passando pelo aquilo que a gente já pode ter passado. É foda demais. Então, eu super indico o livro pra quem tá aí
precisando, como eu posso dizer assim, né? Procurando um amor, né? Porque afinal tem um amor, tem uma dose de amor no livro, mas também tem uma dose de responsabilidade, da gente pensar nas escolhas que a gente faz. Se as pessoas são certas que a gente... Se são pessoas certas que a gente coloca na nossa vida. O livro é totalmente sobre isso, né? Porque às vezes o amor pode durar os primeiros 3 meses de um relacionamento e depois tudo virar um inferno. É muito importante esse livro, gente. Pensando agora, o livro é foda demais. E eu super indico pra vocês. Bom, não contei a história toda, apesar de eu ter contado bem por cima, né? Contei bem por cima, mas foi muito bom. Foi muito bom. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Desculpa se o vídeo começou muito lá no alto e eu acabei abaixando, no caso, pois eu sei que, tipo, a minha energia começou muito lá em cima, mas a gente vai acabar. Eu vou acabando lembrando um pouco mais da história e não tem como você não se sensibilizar, mesmo que sejam personagens fictícios, a gente acaba se colocando no lugar deles. Deixa o like, se inscreve no canal, porque foi difícil pro Kikyo ler. Foi difícil pro Kikyo ler. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Beijão pra vocês. Fui! Rapaz, esse vídeo foi difícil de gravar, hein? Ele foi difícil de gravar, esse vídeo foi difícil de gravar.